Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Cumprimento os pais e irmãs na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Gente, confesso que eu não precisava nem ministrar a palavra hoje, porque de tudo que eu já recebi aqui hoje, eu já vou para casa transbordada do Espírito Santo de Deus. Gostaria de pedir à igreja para abrir suas Bíblias na epístola, segundo escreveu o apóstolo João, epístola de 1 João, capítulo 3. Glória a Deus. Deus se faz presente, igreja. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Aleluia. Lá no finalzinho, bem próximo de Apocalipse, próximo de Judas. 1 João, capítulo 3. A partir do verso 3, diz a palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Pai, para a Tua igreja. Pai, que não seja a vontade da minha carne, mas que o Espírito Santo de Deus use a mim, Pai, apenas para transmitir o que o Senhor quer fazer nesta manhã para a Tua igreja. Glória a Deus. Poder se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Espírito. Irmãos, é muito forte essa palavra hoje, porque nós já temos visto, né, que os dias estão aparentemente estão se encurtando. Tudo que nós fazíamos antigamente e sobrava tempo no nosso dia, hoje parece que por mais que a gente faça um cronograma, sempre faltam horas para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente planejou. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está muito mais próxima do que muitos acreditam. Só que muitos que estão dentro da igreja não têm se dado conta, não têm dado a importância devida para todos os acontecimentos que estão para acontecer. E nós, como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, como verdadeiramente estamos aqui numa manhã de quinta-feira. Ninguém veio aqui por acaso.
Nós estamos aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, porque Ele marcou um encontro comigo e com você nessa manhã, para que a gente tenha cada vez mais certeza que estamos no caminho certo, que estamos agradando, porque muitos aqui, eu tenho certeza, que tinham compromissos, mas Deus, com sua infinita bondade para conosco, nos reuniu nessa manhã para que a gente pudesse aqui mais uma vez buscar e engrandecer o nome dele. Ah, mas irmã, se eu estiver na rua, estiver louvando, se Jesus voltar, ele não vai me levar? Não sei. Eu estou aqui hoje, fui agraciada por ele para estar hoje ministrando a palavra. Será que eu vou? Eu tenho que buscar cada vez mais me santificar, cada vez mais estar na presença, cada vez mais fazer o correto, não pecar, como diz a palavra dele, porque o pecado é do diabo. Quem comete injustiça é injusto, e os injustos não são filhos de Deus. Então, que a gente possa nos santificar cada vez mais, para que não cometamos injustiça para com o nosso irmão, porque bem diz a palavra de Deus: aquele que comete o pecado e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Então, a gente precisa ficar cada vez mais vigilante, porque a cada dia que passa, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo fica mais próxima. E o que nós vamos fazer quando aquele dia chegar? Porque como igreja de Cristo, Deus espera que verdadeiramente a gente faça a obra aqui na terra. Porque esse plano Deus já tinha escrito para a minha vida e para a vida dos irmãos aqui. Porque no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala a respeito de todos aqueles que, manifestados pela fé, já estão salvos. Porém, no final do livro, versículo 39 e 40, Deus vai deixar claro que eles já estão santificados, mas ainda não receberam aquilo que eles têm por direito. Por mais que já esteja preparado, eles ainda não receberam, porque eles ainda aguardam o que Deus preparou para a nossa vida, no mundo que a gente vive hoje, para que sem nós, eles não sejam aperfeiçoados. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, todos esses, Esther, Ruth, Noemi, todos esses alcançaram a misericórdia de Deus pela fé. Mas nós precisamos também nos aperfeiçoar para que eles, naquele grande dia, possam receber o que é deles por direito, o que já está preparado para eles, porque sem nós, eles ainda não foram aperfeiçoados. E nós hoje, como corpo de Cristo aqui na terra, como templo do Espírito Santo, porque cada um de nós aqui, nós não somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E aqui hoje, reunidos, todos os templos do Espírito Santo, sim, a gente se faz a igreja do Senhor. Irmãos, somos templo. Igreja quando adoramos juntos. A gente tem que entender muito isso, porque a palavra de Deus deixa claro para a gente que quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Somos nós, num corpo só, adorando. Nós sozinhos somos corpo e templo do Espírito Santo, mas nós reunidos somos igreja de Cristo, fortalecendo cada vez mais a nossa fé, cada um com o outro. Irmãos,
a gente tem que pensar muito no que a gente faz, porque o inimigo está aí, roubando, matando, destruindo, e cada vez mais ele está enfraquecendo a nossa fé. Ele sabe que a batalha dele já é perdida desde sempre, desde que ele foi expulso dos altos céus. Não existe vitória para Satanás. Não existe. Mas nós, muitas das vezes, eu digo isso principalmente de mim, a gente já amanhece com o pecado na preguiça. Aí muitas das vezes a gente nem agradece ter aberto os nossos olhos, ter continuado a respirar. E o sopro de vida que Deus nos dá diariamente é o melhor dos presentes que o papai pode nos dar diariamente. E muitas das vezes a gente não agradece o que Deus faz por nós. Mas quando existe a luta, quando existe a necessidade, a primeira coisa que a gente faz é rogar aos altos céus, pedindo que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que faça a bondade dele para conosco. Mas nós aqui, o que temos feito para que Deus se manifeste a nosso favor? Isso é muito forte, isso é muito importante. Glória a Deus. A gente não pode deixar que o inimigo vença, porque ele já está derrotado, está determinado, está escrito. Deus deixou escrito que não existe possibilidade de Satanás vencer nada contra a igreja de Cristo. Mas quanto mais a gente acorda sem a disposição de buscar, de clamar, de se santificar, de se purificar, mesmo ele sabendo que ele não tem espaço para a vitória, ele acorda todo dia cheio de disposição para tentar acabar, destruir a tua vida e a minha vida. Então a gente precisa se fortificar cada vez mais buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos será acrescentado. Porque Deus deixou claro, assim como foi dito aqui em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que a gente faz em agradecimento? Aquele que deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã de quinta-feira, adorando, engrandecendo o nome dele. O que nós temos feito para poder agradecer aquele que na cruz do Calvário pediu, clamou e suplicou ao Pai Todo-Poderoso para que ele tivesse compaixão de nós, porque lá ele levou todas as nossas iniquidades e pecados para a gente poder estar aqui numa segunda oportunidade. Oportunidade essa que ele não teve, porque para que tudo fosse cumprido na lei de Deus, ele precisava ser sacrificado da forma que foi. Foi açoitado, foi cuspido, foi apontado, foi negligenciado, foi humilhado. Não suportaríamos metade do que Jesus Cristo suportou para salvar a minha vida e salvar a tua vida. Precisamos agradecer cada vez mais, porque Deus, ele requer isso de nós. Ele pede que a gente se santifique cada vez mais. Santo, Jesus Cristo já deixou claro, só há um Deus Pai Todo-Poderoso.
Não, a gente tem que buscar santidade, sim, mas sermos santos, a gente nunca vai alcançar. Sinceramente, aqui, a gente não sabe nem o que é ser santo. A gente não tem noção do que é ser santo. Santo, se Jesus veio, passou por tudo que passou, fez a obra que fez na terra, e ele deixou claro que nem ele era santo, quem somos nós para tentarmos chegar à santidade divina? Não somos capazes, mas a gente pode. Assim, eu tenho falado muito também a respeito do amanhã. Como nós, como carne, a gente tem a disposição de deixar tudo para o amanhã. Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou para a academia, amanhã eu vou no médico, amanhã eu vou no cinema, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou à praia, amanhã eu vou... Amanhã. Só que a palavra de Deus também diz que o amanhã só pertence a Ele. Todas as vezes que a gente deita, quando escurece, que a gente deita, fecha os nossos olhos e dorme, quando a gente abre os olhos e está dia, é hoje de novo. Nós não temos amanhã, a gente tem um hoje após o outro. Eu hoje acredito muito nisso. Demorei, mas hoje eu creio muito, porque o meu amanhã só pertence a Ele, está escrito nas mãos dele, porque quando chegar o próximo, meu é hoje de novo. Então, se eu deixar alguma coisa para amanhã, não será feito. E por que eu posso fazer no meu próximo hoje, que eu não posso fazer hoje de hoje? É muito... Irmãos, eu estou falando porque assim, isso tem me chocado muito, principalmente nesses últimos meses, isso tem me acompanhado. E eu tenho trazido muito isso quando eu venho ministrar, porque Deus está à porta. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz verdadeiramente e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. É bíblico. Jesus está aí. E, igreja, Jesus não vai entrar pela janela. Jesus se convida a ceiar com você, mas você, como dono da casa, tem que abrir a porta, porque a porta que Deus abre, homem nenhum fecha, e a sua porta é o seu coração, é aquela porta que só abre por dentro. Se você não ouvir, não tiver sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus batendo a sua porta e você não abrir, Jesus não vai pular a janela, porque a gente sabe muito bem quem pula a janela, quem entra de qualquer maneira, e Jesus não faz nada de qualquer maneira. Deus não entrega nada de qualquer maneira para nenhum de nós, assim como Ele não entrega nada pela metade. Então a gente precisa ter sensibilidade para ouvir o que Deus quer e o que Deus, a hora que Deus estará batendo a nossa porta, para que a gente possa abrir, para que Ele possa entrar e fazer a obra dele de dentro para fora, porque só assim, só com essa santificação, a gente vai ser sarado, não só do espírito, mas da alma, porque é muito triste quando a carne, ela deixa escapar o espírito, e a palavra de Deus diz sobre isso, a respeito de aqueles que serão salvos
não sofrerão o dano da segunda morte. Se existe uma segunda morte, automaticamente existe uma segunda vida. E a primeira morte, creio eu, que é nossa, né? A mundana, que a gente conhece, que é quando o nosso espírito se desprende do nosso corpo carnal. Mas não sofrer o dano da segunda morte é muito mais importante, porque Deus, Ele está deixando claro que aqueles que serão salvos não irão perder, não irão separar o espírito da alma, porque uma vez separado, a gente não vai reinar na glória, a gente não vai ter a bondade de Deus para entregar o que já tem preparado para nós. Assim como Daniel foi bem, teve, né, bastante disposição. Hoje a gente tem que falar a respeito de disposição, porque muitos dentro da igreja não têm disposição de buscar, de esperar, de jejuar, de se purificar, de orar, de clamar e principalmente esperar com paciência no Senhor. Porque muitos hoje falam assim, eu já ouvi muito isso. Ah, estou fazendo o jejum de Daniel. Aí vai lá, jejua durante 21 dias, fiz o jejum de Daniel. E parabéns. Quando Daniel começou a jejuar, no propósito que ele tinha, no primeiro dia de jejum e oração fervorosa, Deus já tinha escutado a oração de Daniel. Deus já tinha enviado o anjo para entregar aquilo que era de Daniel. Porém, foi criada uma batalha espiritual tão grande, mas tão grande. Satanás se levantou de uma forma tão grande que o anjo, ele teve 21 dias para conseguir vencer o mal e entregar a Daniel o que era dele por direito. Então, vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias. A gente não sabe o tempo de Deus para nos entregar aquilo que a gente está buscando. Que demore um dia, que demore 21, como a diaconisa Josete falou, 1 ano que seja. Porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor Jesus. Não é o tempo de Deus. O tempo de Deus para a gente pode ter passado um dia. Para Deus pode ter passado 1000 anos. E para a gente pode ter passado 1000 anos. E para Deus pode ter passado um dia. A gente não sabe o tempo de Deus. A gente não sabe o que Deus está preparando para o nosso amanhã nele. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte aqui na terra, como crente de verdade. Porque vai chegar um momento que os crentes serão separados dos cristãos. Porque você ser crente é uma coisa, você ser cristão é outra. Você crer é uma coisa, você crê que Deus existe, você crê que Jesus existe, você crê no poder do Espírito Santo é uma coisa. Você pegar a palavra de Deus e ler, vir aqui, pegar o microfone e falar, é muito fácil. Difícil é colocar em prática tudo o que Deus deixou para que nós fôssemos aqui na terra obedientes à palavra dele. Obediência é a única coisa que Deus nos pede, obediência. E mesmo assim, muitas das vezes a gente fracassa. Por quê? Quando chega uma irmã na igreja, estou falando de crente, estou falando de as pessoas que vêm, que saem de casa, que vêm buscar adorar em espírito e em verdade, porque esses são o que Jesus busca hoje, aqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Mas quando chega, falando de mulher para mulher, falando de mim principalmente, quando chega aquela irmãzinha, uma saia aqui, que vem com corte aqui em cima, assim, né? Por mais que a gente não compartilhe com a irmã do lado, mas a gente já olhou. E só da gente imaginar assim, nossa, como tem coragem de vir para a igreja com uma saia dessa? A gente já pecou. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, diz: não julgueis para que não seja julgado. Porque com a mesma medida que medires, medido serás. Isso é fato, isso é bíblico. Está escrito. E mesmo assim, a gente aponta o dedo. Mesmo assim, a gente critica a decisão, opinião e comportamento. Isso é do homem, isso é da carne. Só que a gente tem um ditado também que diz que eu mudei, né? Assim, dizia: errar é humano, permanecer no erro é burrice, né? Eu hoje digo assim: errar é humano, permanecer no erro é do ser humano. Por quê? Deus, Ele deixa claro a respeito do pecado. Ele abomina o pecado. Ele abomina quem pratica o pecado. E mesmo assim, Ele nos dá o perdão diário, para que a gente não venha pecar de novo. E mesmo assim, a gente peca. Só que o pecado de hoje, a gente pede perdão. Tem que ser verdadeiro o pedido de perdão. Tem que ser muito de verdade, porque senão Deus não perdoa. E quando você pede perdão verdadeiramente pelo pecado que você cometeu hoje, o próximo hoje tem que ser outro pecado. Porque se você cometeu o mesmo pecado de hoje, mais uma vez, o errar é humano. O permanecer no erro é do ser humano, é da carne. Então a gente tem que ter um pecado por dia, para a gente poder pedir perdão, para a gente se exaltar, para a gente se humilhar, se prostrar aos pés do Senhor. Mas amanhã, que a gente cometa, mas que seja outro, e sempre outro, e sempre outro, e verdadeiramente se arrepender. Porque o que não é arrependimento de verdade, Deus nem se manifesta. Ele nem se manifesta. Isso é muito sério. Viver em santidade nós não conseguimos. Por isso Jesus morreu por nós. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Buscar verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente. Porque hoje estamos aqui. Quando Jesus voltar, vai ser mais rápido que o relâmpago, mais rápido que o piscar de olhos. E aí, tanta coisa a gente tem feito, tanta coisa a gente tem buscado, tantas coisas a gente acha que a gente está fazendo certo, mas já imaginaram, no grande dia, por mais rápido que seja, Jesus olhar face a face, falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. E tudo que eu fiz aqui, tudo que você fez foi em vão. Não adorou com excelência, não buscou verdadeiramente, não cuidou daqueles que Deus te deu para cuidar, blasfemou, mentiu, pecou, se prostituiu. E naquele grande dia, não irá ter, jamais receberá a coroa da vida, que Deus, em Tiago, capítulo 1, no verso 12, diz que bem-aventurado o homem que sofre a tentação.
porque ele receberá a coroa da vida, aquela que Deus já tem preparado para aqueles que ele ama, para aqueles que subirão, que reinarão na glória, com Todo-Poderoso, aquele que terá o prazer de sentar naquele grande banquete e cear com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ficarão de fora os pecadores, os mentirosos, os mal-governadores, os idólatras, aqueles que blasfemam, aqueles que se prostituem, aqueles que roubam, que matam, e também aqueles que não fazem nada disso, mas que também não buscam, aqueles que vêm para a igreja só para preencher banco, que não querem fazer a obra, assim como o pastor João Paulo estava pregando aqui ontem no culto de ensino. Aqueles que fazem a obra de Deus, mas por obrigação e não por prazer. Então, que a gente venha buscar cada vez mais prazer nas coisas de Deus, prazer na palavra, prazer no buscar, no cuidar, no pregar, no louvar, no abraçar, cuidar do irmão. Eu tive uma experiência, pouco tempo, que me deixou assim impactada demais. Uma irmã, que não está mais na presença, ela virou para mim e falou assim: amiga, eu saí da onde eu estava, porque muitas das vezes ela sofre de depressão. Muitas das vezes eu só precisava de um abraço. Eu chegava, a pessoa que ficava na porta, nem a paz do Senhor me dava. E isso por muito tempo. Aí eu simplesmente saí. Hoje não está em congregação nenhuma. Então isso é muito forte. Porque assim, a gente não pode pegar a causa de ninguém. Porque a gente não sabe o propósito que Deus tem na vida da pessoa. A gente pegar o jugo que não é nosso é pedreira que a gente está trazendo para a gente. Mas a gente pode chegar para o irmão, chegar assim: ó, diaconisa, eu sei que a irmã está passando por um processo daqueles, mas eu vou orar a Deus pela irmã. Vou pedir a Deus para dar sabedoria e força para que a irmã consiga enfrentar e passar. Às vezes tem um irmão na igreja que só precisa disso. E sabe o que a gente faz? Vem para a igreja achando que está dando o nosso melhor. E muitas das vezes a gente sai do culto e volta para casa mais vazio do que a gente entrou. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente está dentro da casa do Pai e Deus fala com a gente. Ele ministra aos nossos corações, verdadeiramente, para que a gente faça o que Ele quer. Mas Ele quer que a gente faça naquela hora. A gente simplesmente negligencia o que Deus falou, não obedece, e aí Deus não pode te usar para exaltar e levantar o irmão. Nós, como igreja, a gente tem que ficar mais ligado, porque Deus já deixou tudo escrito. Deus já deixou tudo, todos os mandamentos dele. E por incrível que pareça, a gente às vezes faz milhões de coisas durante o dia, né? Deus deixou 10 mandamentos. Tem dias que a gente não consegue fazer o primeiro, que é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. A gente não consegue fazer um. A gente faz um monte de coisa. E principalmente nós mulheres, muitas coisas a gente faz ao mesmo tempo. Cuida de criança, arruma a casa, faz comida, lava roupa, cuida de marido, vai trabalhar.
E a gente não consegue obedecer a um mandamento do Senhor. Um exemplo. Segundo mandamento de Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue se amar, como é que você vai amar o seu próximo? Muitos aqui não se amam. Acham que não são capazes, se colocam para baixo todos os dias. Eu não sou capaz, porque fulano consegue e eu não consigo. Muitas das vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Então vamos parar. Porque o que é de Deus já está preparado. Você achando que você é capaz ou não, quando chegar a tua hora, Deus vai palestrar o teu coração e vai te entregar o que Ele já tem preparado para você. Mas para isso, você precisa se manter e se preparar. Porque se você tiver de qualquer maneira, o mesmo anjo que traz a sua bênção, na hora de te entregar, ele leva de volta. Então vamos nos preparar para tudo aquilo que Deus tem para nos entregar. E aqui eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.